Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu intercâmbio na Austrália. Perguntaram como é o custo de vida lá. Então, como eu disse, né, os valores do aluguel foram esses que eu falei pra vocês. É um pouquinho caro, principalmente em Sydney, tá? Se tu for pra umas cidades mais afastadas, que não são tão cidade grande assim, os valores dos aluguéis caem bastante e o custo de vida acaba variando muito também com isso. E vamos agora então para as curiosidades. Então, perguntaram sobre hábitos, sobre cultura e tudo mais, então é sobre isso que eu vou falar nessa questão de curiosidades. É a parte que mais tem perguntas, mas eu cataloguei tudo em questão de curiosidades, mas tem vários tópicos no meio aqui. Então perguntaram se o inglês deles é muito diferente do americano. E sim, é bem diferente. Ele é mais parecido com o britânico do que com o americano. Mas como eu morei em Sydney, eu conheci poucos australianos. Eu conheci muita gente da Tailândia, da China, da Nova Zelândia também, da Europa, da França, da Índia. Tudo que é lugar do mundo, assim, eu conheci gente lá, porque Sydney é um lugar, um centro cultural e econômico e tudo, então tem gente do mundo inteiro lá. Mas os australianos que eu conheci, assim, era muito engraçado de ouvir o sotaque deles. E na TV também e tal, então é diferente, mas dá pra acostumar, é tranquilo. Que hábitos você estranhou e teve que se adaptar? Cultura, alimentação, etc. Acho que a alimentação pra mim já é uma questão, né? Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho transtorno alimentar e tudo mais, então pra mim, assim, era muito difícil de comer e provar coisas novas. Hoje em dia eu penso muito nisso, assim, fico pensando, nossa, imagina se eu fosse pra Austrália agora, que eu já tô em tratamento com o Tari. Quanta coisa legal eu não ia provar, sabe? Comida asiática, eu não provei nada, gente. Nada, nada, nada. Eu comia sempre a mesma coisa, a gente se alimentava muito em casa e fazia a nossa própria comida. Ou eu comia no café, mas o café sempre tinha um hambúrguer, sempre tinha alguma coisa assim que eu comesse. Eu tive algumas dificuldades com comidas apimentadas, porque lá tem muita influência das comidas asiáticas, então tem bastante comida apimentada. Sofri um pouco com isso, mas eu já me acostumei, hoje em dia eu até gosto de pimenta. Alguns hábitos pequenos, assim, tipo colocar papel higiênico no vaso, foi uma coisa que eu tive que me adaptar, que foi difícil quando eu voltei também, entupi algumas vezes o vaso aqui em casa por mania de colocar o papel no vaso. Mas tirando isso, eu não consigo lembrar de muita coisa, talvez seja porque faz 4 anos eu não consegui lembrar de muito mais, mas se eu lembrar, eu coloco nos comentários, tá? Prometo. E perguntaram muitas vezes se teve alguma coisa que eu não me adaptei e tal, eu acho que não teve muito, assim, de cultura e tal. Como eu disse, tem gente de vários lugares do mundo lá e todas as culturas são muito bem aceitas. Tem muito brasileiro, a quantidade de brasileiro que tem em Sydney é muito legal. Tem várias comunidades no Facebook e tal de brasileiros em Sydney. E todo mundo se une muito. Algumas das melhores memórias que eu tenho foi quando o Grêmio foi campeão do mundo, que a gente foi fazer um churrasco, todo mundo lá em Bondi. E, enfim, foi incrível, assim, a gente fez muita festa, todo mundo junto. Vou colocar algumas imagens aí pra vocês. Mas realmente tem muito brasileiro lá em Sydney e isso é muito legal, assim, a gente se sente muito bem amparado, porque brasileiro sempre consegue se conectar melhor, né, uns com os outros. Então eu não tive dificuldade com isso. Me perguntaram o que eu mais gostava de fazer lá. O que eu mais gostava era sentar na grama em Bondi, que era a praia que eu morava, e ficar assistindo as coisas, assim, ver as pessoas passando, ficar descansando. No meu intervalo do trabalho, às vezes eu ia lá, ou levava um livro, ou ficava curtindo, assim, e eu não cansava de ver aquela vista, de verdade, assim, era... Eu sonho em voltar pra aquele lugar um dia e ressentir tudo que eu senti lá, assim, porque o que eu mais gostava realmente eram esses momentos no meu dia a dia. E como eu disse, a minha rotina era tão corrida, assim, que a gente curtiu muito pouco turisticamente, assim, a Austrália, sabe? Só no final que a gente fez a road trip, mas tirando isso, assim, era muito rotina, era trabalho, era estudo, era isso. E eu aprendi muito a gostar dessa rotina, assim, sabe? Então, isso é o que mais me dói, assim, é o que mais eu sinto falta, dessa rotina que eu tinha lá. Enfim, essas memórias que eu tenho, assim, da praia e tudo mais, de morar na praia, pra mim é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, acho que isso era o que eu mais gostava. Inclusive, eu fiz tatuagens, eu fiz Yes, I'm Changing, que é uma música do Tame Impala, que é uma banda australiana e que significa muito pra mim a letra dessa música, sobre a gente mudar e tudo mais. E uma ondinha por eu ter morado na praia, então me marcou muito ter morado na praia. Perguntaram se eu interagia diariamente com pessoas locais. Então, como eu disse, eu não interagi tanto com australianos, eu tive pouco contato com australianos. Quando eu trabalhei no café, que era no centro, né, corporativo, eu tinha mais contato com pessoas australianas, porque
eram os que mais trabalhavam nas empresas ali do ao redor e tal, então eu ouvia mais o sotaque, mas de quem trabalhava comigo era muita gente imigrante, gente. Até a dona do café onde eu trabalhava, ela era sueca. Então ela era sueca, o chefe de cozinha era britânico, uma menina que trabalhava comigo era do Chile, depois teve um brasileiro que trabalhou comigo, teve outra brasileira que trabalhou comigo também, tinha um menino da Nova Zelândia. O meu melhor amigo lá, no meu período todo lá, foi o Ted, que ele era da Tailândia. Meu sonho é ir pra Tailândia visitar ele, porque... ai, nossa amizade foi muito doida, porque ele não falava nada de inglês, assim, e a gente se matava de rir, e a gente tinha uma conexão muito, muito engraçada mesmo, assim, porque a gente quase não conseguia se comunicar, mas mesmo assim a gente se falava, a gente se entendia, a gente dava risada, então era muito doido. Perguntaram também qual foi a maior dificuldade que eu tive no intercâmbio. Eu acho que a maior dificuldade era trabalhar mesmo, sim, tinha dias que era muito difícil. Enfim, as dificuldades foram o que fizeram o intercâmbio ser o que ele foi. E perguntaram qual foi a melhor lembrança. O Natal foi muito especial, a gente fez uma janta, só eu e o Nicolas lá, e a gente fez uma ceia e foi muito especial, assim, o Natal lá. Não sei, mas é uma boa lembrança que eu tenho do Natal. Um festival que a gente foi muito divertido também, que o Nicolas até trabalhou no festival, e a gente ganhou os ingressos daí. E foi muito divertido, a gente assistiu o Phoenix, que é uma banda que a gente gosta. Foi outra memória boa. A road trip foi uma memória muito especial também que a gente fez, a viagem de carro. Enfim, passeou muito por Melbourne, Brisbane, Sydney também e toda a costa leste, né? Então foi muito especial. Ah, a gente foi no show do Paul McCartney também. Nossa, foi muito legal. Então, é isso, basicamente, algumas memórias aí. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum dos assuntos que eu mencionei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários. Eu sei que o vídeo foi longo, mas eu acho que ele foi muito completo. Espero que um dia vão conhecer a Austrália, porque é o país do meu coraçãozinho, assim. Eu sou apaixonada por esse país de verdade. E quero um dia poder voltar lá e trazer aqui pro canal também, eu indo nos lugares de novo. O lugar que eu trabalhei, o café que eu trabalhei, esse na beira da praia, existe até hoje, é o Parida Bondi, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram deles pra ver. Eles existem até hoje. E eu sinto muita saudade, então eu não vejo a hora de voltar pra lá e visitar e, sei lá, provavelmente as pessoas vão ter todas mudado, mas enfim, é isso, são memórias muito boas que eu tenho. Tá bom? Beijos, até o próximo vídeo e é isso. Tchau!